Oi, gente. O Renan Calheiros fez um relato bem, assim, duro contra o Jacques Wagner e fez um ataque à ideia de, digamos assim, facilitar para o golpismo, né? Que a defesa da democracia, ela tem que estar acima de acordos ocasionais. Ela não pode ter um preço, né? Na essência foi o que o Renan estava falando. E eu concordo com ele, né? E no dia que a gente concorda mais com um senador do MDB do que com do PT, é um dia diferente, né? Mas vamos ver esse vídeo aqui do Mídia Ninja, ouvir a fala do Renan e tecer comentários. Vamos lá. E me permita aqui contar um fato. Quando nós nos preparávamos para votar este infame projeto na Comissão de Constituição e Justiça, eu cheguei um pouquinho atrasado. O líder do governo, não como líder do governo, eu o atendi como senador, pediu para que eu acompanhasse até uma sala ao lado. E eu saí ali, gentilmente, e fui conversar com ele. Quando nós entramos na sala, tinha uma servidora do Senado limpando lá o local. Ele pediu para a moça se retirar, porque ele tinha uma conversa particular a fazer comigo. Eu confesso, senhor presidente, que eu imaginava que teria acontecido algo de pessoal que o então líder do governo iria me confidenciar. Tal não foi a surpresa que, quando ele começou a conversar comigo, falou que havia um acordo para o Senado votar hoje a dosimetria e, em contrapartida, o Senado votaria também as desonerações tributárias. Eu disse para ele: Wagner, o Otto não vai aceitar. Nós ontem, no gabinete do Otto, fizemos um acordo de que o MDB pediria vista e o Otto concederia a vista máxima de 5 dias na forma do regimento. Aí ele me falou: não, com o Otto eu já resolvi. O Otto vai conceder uma vista de 4 horas e nós vamos deixar o pessoal votar. Eu me recusei, senhor presidente, como continuo a recusar esse acordo. Como é que nós podemos fazer um acordo para votar dosimetria e dizer que é um acordo de procedimento, se até a emenda é emenda de mérito, não é de procedimento? Como, senhor presidente? Se você não entendeu, emenda de mérito é porque eles mudaram o texto da chamada dosimetria para basicamente ficar restrito a crimes contra o Estado Democrático de Direito. Isso significa que, obrigatoriamente, o projeto de lei teria que voltar para a Câmara dos Deputados para ser votado lá de novo, porque foi feita uma mudança no mérito da lei. Só que o Senado está fazendo de um jeito, né, os bolsonaristas aí com a ajuda do pessoal do direitão corrupto, que eles não mandaram de volta para a Câmara, que eles mandaram direto para o presidente para a sanção presidencial. Ou seja, mudaram o texto, mas disseram que estavam fazendo uma coisa que não era a mudança do mérito, quando obviamente é. Isso torna o projeto de lei, de cara, tem um problema constitucional aí. Ele está desrespeitando o processo constitucional nesse projeto de lei, né? Porque ele está desrespeitando que tem que voltar para a Câmara. Foi em relação a isso que o Renan estava explicando. Nós poderíamos, essa votação é talvez a votação mais importante da minha geração. Eu estou aqui nesse Senado há 4 mandatos, esse é o meu 4º mandato. Eu nunca vi uma indignidade dessa. Eu nunca vi, às vésperas do Natal, um líder do governo querer dar de presente um peru para os golpistas que atentaram contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Senhor presidente, eu me recusei, falei na comissão, da mesma forma que estou falando aqui. Para surpresa minha, eu trago aqui comigo uma declaração que o senador da Bahia fez há pouco aqui mesmo no Senado, quando defendeu o mérito da proposta e disse até que torcia para que o presidente Lula, no melhor espírito natalino, sancionasse a infame dessa dosimetria. Eu vi essa fala do Jacques Wagner, ele votou contra o texto, mas ele disse isso, né? Ele parecia até ser meio irônico, é uma coisa estranha aquela fala do Jacques Wagner, dizendo assim, com espírito natalino e tal, quem sabe ele não sanciona. Eu achei assim, sinceramente, muito estranha essa fala. Se você tem uma explicação para essa fala do Jacques Wagner que vai me convencer, deixe nos comentários e tente me explicar
Porque eu ouvi aquilo dali e eu fiquei... Mas você votou contra, você estava argumentando que era só uma questão de procedimento, que ia acabar sendo votado mais à frente. Por que você está dizendo que, sabe, o Lula... Tá na cara que o Lula vai vetar? O Lula já sinalizou que vai vetar. E era meio óbvio. Até porque esses golpistas planejaram a morte do Lula, do Alckmin e do Xandão, os que foram presos. O núcleo golpista, que esse povo quer passar o pano, quer botar de volta na rua. Eu realmente... Se alguém consegue entender aquela fala do Jacques Wagner, explique, porque eu não consegui entender. E eu achei muito esquisito. Senhor presidente, hoje é um dia muito triste para essa casa e especialmente para mim, que vi uma farsa ser proposta em nome de um projeto que vai possibilitar a arrecadação de mais alguns milhões ou bilhões de reais. O governo, se tivesse me ouvido, tinha cortado despesa há muito tempo. E tinha trocado essa regra fiscal, porque a cada semana o governo mobiliza a excepcionalização de despesas que são retiradas do arcabouço para que as contas possam ser fechadas. Vossa Excelência, com quem eu conversei muito na noite de quarta-feira, jantamos na segunda-feira, conversamos bastante. Só um detalhe, eu fiquei curioso saber que cortes é esse que ele está falando aí, porque... Muitas vezes os cortes são propostos, são cortes em áreas sensíveis, saúde, educação e tal. E eu particularmente sou contra esses cortes aí. Aliás, a saúde e a educação são subfinanciadas no Brasil. Mas pode ser que ele esteja se referindo a cortes em outras áreas. Enfim, ele não especificou. Vossa Excelência sempre defendeu essa posição. O senador Otto, do seu gabinete, numa reunião que participou, eu, meu líder Eduardo Braga, o senador Alessandro, nós fechamos o acordo para que a vista fosse uma vista máxima, para que nós levássemos essa discussão para o próximo ano, senhor presidente, como outras discussões que estavam paralisadas aqui na casa. Eu confesso que hoje foi um dia difícil, muito difícil para mim. As cenas, senhor presidente, recentes, ditatoriais, na Câmara dos Deputados, quando tentavam empurrar goela abaixo a votação dessa dosimetria naquela casa, correram o mundo. Agressão e expulsão de jornalista, censura das transmissões e truculência contra o deputado eleito. Outro dia da infâmia, senhor presidente. Somos, e já estou terminando, somos o começo de um sonho democrático permanente, não os remanescentes de um pesadelo golpista. Vamos olhar nosso passado escuro para iluminar o futuro. Atenuar apenas, senhor presidente, é emitir a duplicata do golpe. Para reduzir penas, não precisa de nova lei. Para reduzir pena, não precisa de nova lei. Ela já existe na lei brasileira e se chama Lei de Execução Penal. Pelo artigo 126, a cada 12 horas de estudo e 3 dias de trabalho, um dia a menos de pena. Pode, senhor presidente, parecer para esses golpistas uma nova punição, para quem nunca trabalhou ou nunca estudou. Que eles se dediquem, senhor presidente, a estudar a democracia. Relembro, a ditadura fechou esta casa 4 vezes. O parlamento foi amordaçado em 27 de outubro de 1965, com o ato institucional número 2. Em 20 de outubro de 1966, quando Castelo Branco decretou o recesso por um mês. Em 13 de dezembro de 1968, o Marechal Costa e Silva baixou o famigerado AI-5. O último a lacrar esse parlamento foi Ernesto Geisel, em 1977, com o pacote de abril, para reverter exatamente o crescimento do MDB. No pacote indigesto, senhor presidente, de abril, estavam os senadores biônicos e as eleições indiretas para governadores. O caminho maldito, como qualificou Ulisses Guimarães, conhecemos e repudiamos. Apesar deste legado maldito, eles tentaram de novo no 8 de janeiro, o dia da infâmia. Centenas de anônimos, massa de manobra, estão condenados. Agora, senhor presidente e senhores senadores, os cabeças começam a pagar pela tentativa de ruptura. Além dos diálogos repulsivos, há uma fartura de provas, vídeos, áudios, mensagens, documentos, minuta de golpe, planos de fuga, dinheiro financiando a trama para perpetrar o golpe, assassinar pessoas
pessoas, anular uma eleição legítima e tomar o poder à força. Métodos e milicianos que estão sendo condenados pelo judiciário. Os atos para o golpe, presidente, preparatórios e executórios, são indesmentíveis. Ele não prosperou porque o Exército e a Aeronáutica desembarcaram do plano. A democracia, presidente, assegura os mesmos direitos aos conspiradores. Seus inimigos contam com as mesmas salvaguardas, mesmo após tentarem abolir a democracia. As investigações e as ações penais ocorreram dentro das competências do Supremo Tribunal Federal. Nada além, nada aquém. Foi respeitado o direito de defesa, o contraditório, e os juízes são imparciais. Foi respeitado o direito de defesa e há, sem dúvida nenhuma, uma abundância de provas. A convulsão que esperavam na tentativa de coagir o judiciário fracassou. Para pressionar a justiça, foi usada até injustificadas sanções externas a ressuscitar um viralatismo incompreensível. Não colou também, senhor presidente. Fracassados os meios anteriores, ensaiaram nova conspiração aqui dentro do Congresso Nacional, como em 1964, um novo golpe parlamentar, pretendendo anistiar novamente, como foram a PEC da bandidagem. Inocentes imploram por justiça, condenados querem anistia. Essa premissa, senhor presidente, por si só é esclarecedora. As polianas que invocam pacificação, onde não há conflagração, se esquece que o perdão aos facínolas de 64 gerou os golpistas de hoje. Eu não costumo dizer isso de senadores que não são do campo da esquerda. O Renan faz parte da base aliada, mas não é um cara de esquerda. Mas o discurso dele foi muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. A fala dele de que se quiserem estudar e trabalhar, pode ser visto como outra punição, é fantástica. A defesa dele de que passar pano para golpista é incentivar novos golpes, né? Quer dizer que você diminuir a pena é um absurdo. Ele está assim, coberto de razão, né? E é bom ver que, mesmo em pessoas que não são tão de esquerda, existem pessoas que têm postura de defender a democracia, né? E nesse momento da nossa história nós precisamos dessas pessoas. Aliás, eu diria que nós precisamos sempre de democratas. Sempre. Agora, mais do que nunca, porque está sendo ameaçada, mas precisamos sempre de pessoas que defendem a democracia. E em uma democracia, pessoas vão ter visões diferentes sobre a economia, sobre política, mas temos que fundamentalmente concordar com o essencial, né? Com a disputa legítima e não com golpes, né? Não com o uso da violência, né? Mas enfim, vamos terminar de ver a fala do Renan. Que pacifica o país é golpista cumprir pena, não as cadeias de rádio e TV para insuflar a nação contra as instituições, mas as cadeias do sistema prisional. O divórcio da sociedade, senhor presidente, é tão surreal que testemunhamos criminosos querendo ditar a lei. Só no Brasil isso poderia acontecer. Os apenados querem impor as próprias penas. Onde os criminosos ditam as leis, senhor presidente, não há justiça, e os atos institucionais da ditadura, nesse sentido, também foram pedagógicos. Um presidiário reconheceu o planejamento do golpe. Deputados foragidos tentaram coagir o presidente desta casa, intimidaram esse poder, como fizeram com o próprio Supremo Tribunal Federal. Desde quando, senhor presidente? Desde quando golpistas têm legitimidade para mediar acordo de anistia ou dosimetria? Seria o acordo da guilhotina com a cabeça. Se for, senhor presidente, a nossa estaria em qualquer circunstância a prêmio. Para golpistas não há perdão judicial, não há anistia congressual ou indulto presidencial. Além de inconstitucional, é imoral e rejeitada pela sociedade. Excelente, excelente discurso, né? Podemos ter divergências aí com o Renan do ponto de vista programático, mas o conteúdo desse discurso predominantemente irrepreensível, excelente mesmo.
Enfim, eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. O curso Como Fazer Mestrado ou Doutorado tá com o link no comentário fixado e o Pix do canal é andretj@terra.com.br. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.